Então, eu vou iniciar, professor, aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por ter aceito o convite do professor Otávio, professor Orita, para participar aqui com a gente, né? Pessoal, a palestra que o professor irá ministrar hoje está denominada A Necropolítica do Estado de Exceção Neoliberal Pandêmico. O professor, ele é professor do programa de pós-graduação em Direito, professor de Teoria de Direito e História de Direito no Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará, doutor em Direito pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará, membro permanente do GT de Filosofia Hermenêutica da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, advogado, atua nas áreas de filosofia do direito, direitos humanos, história do pensamento jurídico, filosofia moderna e filosofia contemporânea, principalmente nos seguintes temas: fenomenologia, tradução hermenêutica. Sua pesquisa de mestrado se desenvolveu especialmente sobre as relações entre teoria pura do direito e neocantianismo. Sua pesquisa de doutorado se desenvolveu especialmente na epistemologia das ciências do direito e hermenêutica filosófica em Gadamer. Atualmente é líder do grupo de pesquisa de direito Formas de Vida em Estado de Exceção, estudos sobre direitos humanos desde a filosofia de George Agamben. Professor, pode iniciar a palestra. Antes do senhor iniciar, na verdade, eu gostaria, em nome da organização do evento, parabenizar pelo seu aniversário, por estar dividindo essa data com a gente. E Obrigado. pode ficar à vontade, professor. Obrigado. Desculpe, como é o seu nome? Vinícius, Oi, desculpe, me Vinícius. apresentei. Sou acadêmico do curso de Direito aqui da Unemar Floresta. Maravilha. Primeiro, agradecer o convite, Vinícius, e ah, agradecer pela possibilidade de poder participar desse evento aqui online. Eu estou vendo que tem muita gente presente, 190 pessoas. Fiquei bastante surpreso e feliz. Desculpe um atraso, hoje é meu aniversário e eu estava conversando com os amigos, né? Uma coisa de comemorar, etc. Mas quanto tempo eu tenho de fala, Vinícius? Obrigado. 50 minutos, o Ricardo, dá licença. Perfeito, perfeito, perfeito. 50 minutos. Então vamos começar. Deixa eu só ajustar aqui a minha câmera. Eu queria agradecer o Orita, é assim que pronuncia o nome dele? Orita, pelo convite e podemos começar. Pois bem, eu tenho um grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal do Pará sobre o pensamento do filósofo italiano Giorgio Agamben e, e esses 2 últimos meses têm sido uns meses agitados, especialmente por causa da polêmica em torno dos textos que o Agamben tem publicado no seu blog pessoal, né, no site italiano, da editora que publica seus livros na Itália. Seus últimos textos sobre a pandemia são textos muito polêmicos, como eu disse, e tem causado muito trabalho para quem estuda o Agamben, quem concorda com suas teses, quem pensa com ele ou a partir dele, e mesmo para quem para quem é crítico do Agamben, porque também está dando muito trabalho ter que se posicionar, criticar num momento muito difícil, que é o momento da pandemia. Por isso eu estou muito feliz e surpreso pela presença de tantas pessoas, porque é um momento que nós passamos. Eu queria destacar isso assim no início da minha fala. É um momento traumático, e como todo momento traumático, nós só vamos poder entender bem o que nós estamos experienciando
com um certo tempo depois dessa vivência, dessa experiência que nós estamos passando, né? E o que piora as coisas é que nós não temos um prazo, uma previsão segura de quando isso vai se encerrar, né? E nem sabemos também se uma vacina conseguirá nos tranquilizar ao ponto de nós termos essa pandemia do Covid-19 como algo que ficará para trás, ao ponto de a gente começar a elaborar o trauma, né? E eu estou falando de trauma, porque também tem o luto que nós estamos vivenciando. O luto em torno das mortes de pessoas próximas ou não, que a Covid-19 tem causado. Então, eu acho que é um momento muito difícil e por isso é um desafio poder fazer um evento com essa presença de tantas pessoas e assim, isso também pode ser um modo de trabalhar com isso, né? Trabalhar esse trauma, esse luto. É a gente manter a atividade, a disciplina e manter o raciocínio, a crítica. Eu queria essa é a primeira parte da minha fala, né? Eu gostaria de fazer um pedido para o Vinícius, eu acho que ele que está mediando, que quando eu estiver assim 10 minutos de terminar, ou 10 minutos, que avisasse para que eu pudesse ir já finalizando e não ficasse falando muito. Ok, professor. Eu lhe agradeço, eu iria lhe agradecer muito. Pois bem, o que eu gostaria de falar aqui sobre esse tema, neoliberalismo, pandemia, necropolítica, é a partir do pensamento de Giorgio Agamben. Mas, como eu estou aqui no título dessa fala, usando um conceito que não é de Agamben, é um conceito do Achille Mbembe, do filósofo dos Camarões, tá certo? Muito importante e que tem escrito também sobre a pandemia, escreveu um texto recente sobre a pandemia, sobre o direito universal de respirar. Escreve um ensaio, foi publicado pela N-1 no Brasil, chamado Necropolítica. E o Bembe, ele desenvolve um conceito que Agamben também desenvolve. Um conceito que ficou famoso, né, que é celebrado desde a publicação do primeiro volume da História da Sexualidade por Michel Foucault, que é o conceito de biopolítica. O desenvolvimento deste conceito tem uma recepção italiana com Giorgio Agamben, mas também com Roberto Espósito, né? também com o pensamento, a filosofia de Silvia Federici, mas também tem um desenvolvimento com Bembe. E eu gostaria de poder tratar da pandemia, do neoliberalismo, conceito também, neoliberalismo desenvolvido por Michel Foucault, quando as suas aulas são transcritas e publicadas em conjunto no texto chamado O Nascimento da Biopolítica. Queria tratar desses temas a partir de Agamben, mas, obviamente, a partir de Bembe, quando escreve, então, Necropolítica. O que eu gostaria de falar é que existe uma questão aqui, problemática, que muito se fala de biopolítica, muito tem se falado no Brasil sobre necropolítica, e também há outros termos que envolvem, como tanatopolítica. E aí tem uma questão crítica aqui, que é a questão de se saber, afinal, o que é necropolítica e qual a distinção desse conceito em relação à biopolítica e em relação à tanatopolítica. Olha, eu, eu acho bem problemático esse desafio de tentar fazer uma distinção, né? Mas eu vou me propor a isso, sabendo dos riscos, porque esse não é exatamente meu objeto de pesquisa, meu objeto de pesquisa é o Agamben. E assim que eu tentar fazer isso, eu vou direto. Bom, vencido isso, essa tentativa, lembrando que é uma tentativa, eu vou direto a debater a problemática da pandemia, do neoliberalismo no Brasil, e tentar tocar na polêmica de Agamben, dos seus textos polêmicos sobre a pandemia, e tentar falar também sobre a questão brasileira, né, do governo Bolsonaro. Tá certo?
E aí vou tentar encerrar minha fala citando o texto do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, quando escreve um artigo no seu blog pessoal chamado Chegou o Comunavírus, e onde ele também cita o filósofo Slavoj Žižek e faz uma breve menção a Agamben, né? Tema que quem quiser ler mais sobre, eu escrevi um pequeno artigo no Le Monde, para o Le Monde Diplomatique Brasil, que se chama Ernesto Araújo e o Nazismo no Brasil. Acho que é assim que ficou o título. Esse não era o título original, por isso não me lembro assim com exatidão, mas também uma versão expandida desse artigo que ficou num tom jornalístico eu vou publicar na revista Voluntas, que tem um dossiê especial sobre a pandemia, e vamos ver se eu consigo publicar também. Ótimo, já até postaram aqui. Ver se eu consigo publicar também numa revista estrangeira pela Universidade da Ucrânia, na Faculdade de Direito da Universidade da Ucrânia. País importante, né, no meio dos debates que estão ocorrendo no Brasil. Ok, pois bem, o que é biopolítica? O que é tanatopolítica? O que é necropolítica? Eu acredito que uma leitura interessante sobre a tensão que o conceito de biopolítica traz, assim como o histórico do conceito de biopolítica, que não nasceu com Michel Foucault, ele tem um histórico, ele é anterior a Michel Foucault, mas é claro que o modo como Michel Foucault conceitua a biopolítica é o modo como nos interessa. Né? Quem conseguiu escrever sobre isso de uma maneira muito interessante e de uma maneira que eu acredito que seja bem completa, assim, completa entre aspas, no sentido de ter sido aprofundado, foi o filósofo italiano, citado aqui ainda há pouco, não o Agamben, mas o Roberto Espósito. Roberto Espósito. Né? O Espósito, ele também foi um filósofo que respondeu ao Agamben, logo ao primeiro texto do Agamben sobre a pandemia, então vale a pena também tentar entendê-lo. O Espósito, quando escreve um livro chamado Bios, que foi publicado pela editora da Federal de Minas Gerais, aqui no Brasil, traduzido por essa editora, nos traz esse histórico do conceito de biopolítica, e ele também consegue nos colocar uma aporia que o conceito de biopolítica traz. Qual é a questão? É a seguinte questão. Eu vou utilizar o modo como o Espósito explica isso, porque eu acho muito interessante como ele faz, eu acho que é bem didático, e só vou evitar aqui de falar do modo como ele responde a essa tensão, tudo bem? Como o Espósito trata esse conceito? Ele diz, olha, a biopolítica é um conceito que vem anteriormente a Michel Foucault, já é algo tratado pelos, pelos por autores alemães no século XIX, de origem germânica, melhor dizendo, preocupados com as questões geográficas, com as questões urbanísticas, populacionais, estatísticas, e que estão elaborando então um conceito que é o conceito dessa política sobre a vida, sobre a bios. Por isso, a biopolítica. Nós temos outros conceitos que se assemelham a esses, né? Que relacionam bio ou bios com política. Nós temos biodireito, bioética. Mas o tema da biopolítica é o tema de como se pensa, se faz política sobre a vida. De um modo bem geral, bem inicial, seria isso. O Espósito nos diz, mas é Michel Foucault quem consegue dar um conceito paradigmático no século XX, e que, ao mesmo tempo, este conceito traz uma aporia, ou uma dualidade, ou uma ambiguidade, quer dizer, um problema que também é ambíguo. Qual é este problema? Qual é este problema? Que Michel Foucault, na História da Sexualidade, volume 1, vem nos dizer que, a partir
de determinado ponto da modernidade, né, a vida ela passa a ser o objeto da política, mas não apenas como um objeto teórico, né, de uma filosofia política, de uma teoria política. A vida ela passa a ser a preocupação primeira da política, ao ponto da política conseguir atravessar os corpos, a vida, e entender a vida como isto que deve entrar, que deve se inscrever nas estatísticas, nos cálculos, nas preocupações demográficas, nas preocupações higiênicas, sanitárias, do exercício político da soberania. Foucault quer nos dizer, então, que a política passa a ser uma política sobre isto, a vida, que deve ser calculada, que deve ser colocada em estatística, deve ser uma preocupação demográfica para poder se pensar e se exercer a política. Então, esse modo de se pensar a política na modernidade é um modo que então pode ser chamado de biopolítica. E a política passa a ser biopolítica. Ela também, a política, ela mesma se torna biopolítica. Ela se torna um pensamento sobre, não só um pensamento, mas um conjunto de práticas também sobre a vida. Né? Pois bem. Qual é a grande questão aqui em relação a isso? É que, ao mesmo tempo, esta política, que agora é biopolítica, consegue tratar da vida e exercer o seu poder sobre a vida de um modo que, diferentemente do que Hobbes pensava ao pensar a política e a soberania, esse exercício do poder político, que também é um exercício soberano, certo? Do Estado-nação e das instituições, ele não é mais um exercício que deixa viver e, ao mesmo tempo, possui o poder de matar. Este exercício, que era um exercício próprio do Estado-nação moderno, pensado por Hobbes, que é aquele Estado-nação que, a partir do momento que o contrato é feito, possui legalidade e legitimidade, usando o termo schmittiano, legalidade e legitimidade para monopolizar o direito de punir, o ius puniendi, monopolizar o direito de exercer a pena capital, e ao fazer isso, esse Estado-nação, esse soberano, exerce a política sobre a vida, mas uma política em que ele tem o direito, então, de matar e de deixar viver aqueles que vivem se não estiverem em ilegalidade. Então, o poder soberano, nesse primeiro momento, é o poder que aquele que não descumpre com a lei exerce a sua vida, porque tudo é permitido quando não é ilegal. Enquanto que aquele que que vive a sua vida contra o Estado-nação, ou dentro, sob o regime da legalidade, viola a legalidade, gera um direito para esse Estado matar. Então, a política, nesse primeiro momento, é uma política que deixa viver e tem também o direito de matar. Acontece que, num certo ponto da modernidade, a política que se torna biopolítica já não é mais assim. A política que se torna biopolítica passa a ser
a política que inverte essa relação. Passa a ser uma política que não mais deixa viver e mata, mas sim é a política que deixa morrer e faz viver. Então, a biopolítica ela é também caracterizada por esse poder em que a vida passa a ser não mais aquilo que faz parte do negativo, do deixar, que faz parte do deixar porque não viola a lei. A vida passa a ser central para a biopolítica, aqui pensada por Foucault. Passa a ser central. Ela não é simplesmente uma questão de se deixar viver a vida. Agora, o exercício soberano, ele está interessado na vida primeiramente, na vida que precisa ser, inclusive, incentivada ou, então, calculada, colocada em registros, né, para que se possa entendê-la, como ela se faz nos centros urbanos, de que modo o sanitarismo tem a ver com isso, a demografia tem a ver com isso, precisamos de registros, precisamos inscrevê-las, precisamos saber as quantidades de mortes, quantidade de pessoas vivas, curadas pela pandemia, usando o exemplo atual. O que Roberto Espósito vem nos dizer é que esse pensamento do Foucault, que começa a perceber a biopolítica, ou seja, que tem a vida como central, passa a ser uma política sobre o fazer viver e deixar morrer, ela cria uma aporia e, portanto, uma dualidade interpretativa, que pode ser pensada de dois modos. A biopolítica pode ser pensada de dois modos. Isso não está, segundo o Espósito, muito claro no texto de Foucault, mas que pode ser interpretado e que acaba gerando dois tipos de preocupação para correntes diferentes para a biopolítica. Uma preocupação positiva e uma preocupação negativa. Certo? Qual seria a preocupação positiva? Qual seria a negativa? Eu vou começar pela negativa, porque ela é mais fácil de se entender, ela é mais intuitiva de se entender. A biopolítica no sentido negativo, diz Espósito, é aquela biopolítica que entende que, em verdade, a vida, ela estando na centralidade da política, e portanto se tornando biopolítica, ela continua, ela mantém, ela conserva a matabilidade que o poder soberano tinha naquele primeiro período da compreensão da política e da vida por Thomas Hobbes, por exemplo. Ela conserva uma preocupação que tem a ver com aquele poder soberano. Quer dizer, essa transição que eu expliquei para vocês, que marca o início do tempo da biopolítica, é uma transição que, na interpretação do sentido negativo, aqui, como estou usando aqui os termos do Espósito, na verdade é uma transição que não se dá por completo e que, em verdade, pode ser até pensada como algo que não transitou. Do que eu estou falando? Estou falando sobre como a biopolítica, ela em verdade permanece com seu poder soberano de matar. E aí, então, nós temos uma compreensão sobre a biopolítica que ela não é só um fazer viver e deixar morrer. Esse deixar morrer, ele faz parte também do cálculo da biopolítica. Não é algo simplesmente secundário. Também faz parte do cálculo. Por isso, o sentido negativo de biopolítica pode ser interpretado como mais do que biopolítica. Trata-se, em verdade, de uma tanatopolítica. O poder soberano, ele não perde esse seu poder de deixar as pessoas à morte. Por isso, não é só biopolítica, mas tanatopolítica. Tanato significa morte, né? É a política de morte, não de vida. Esse é um sentido negativo, né? O sentido positivo de biopolítica é aquele que vai dizer, bom, Foucault, ao mesmo tempo, estava nos dizendo uma outra coisa, que a biopolítica não é só uma preocupação estatística e demográfica sobre a vida. A biopolítica também é uma preocupação
produtora de vida, ou produtora de formas de se viver. Esses dois sentidos tensionados geram uma aporia no modo como Foucault lidou com biopolítica, segundo Expósito, que acabam gerando dois tipos de interpretação. Dois tipos de interpretação. A interpretação positiva de biopolítica e a interpretação negativa. A interpretação positiva é aquela que diz: a biopolítica não é só a inscrição da vida nos cálculos demográficos do Estado, no IBGE, no caso brasileiro. A biopolítica também é um modo de se fazer política que produz formas de vida. Que também está preocupado com o modo como a vida cresce, como a vida se desenvolve. É a preocupação, por exemplo, do Estado do Pará com a natalidade e as políticas públicas de incentivo ao pré-natal, né? Para as grávidas. Há um incentivo para que haja diminuição da mortalidade infantil. Isso é a biopolítica que produz vida. Mas também tem a biopolítica que produz vida no sentido de que ela produz formas de viver. A política que incentiva, que abre, que facilita formas de vidas outras. Né? O sentido negativo é o sentido que conserva aquele poder soberano de matar em Hobbes. Né? Usando Hobbes aqui como um paradigma. Né? O sentido negativo é o sentido de que a biopolítica ela pode ser também a política da morte, no significado de que ela pode ser a política que deixa morrer. Deixa morrer. Mas esse deixar morrer não é algo assim tão secundário. Não é simplesmente um deixar morrer como uma não ação inconsciente do exercício do poder soberano. Trata-se de um deixar morrer que sabe muito bem que deixa a vida à morte. O poder soberano que exercita esse tipo de biopolítica exercita, na realidade, uma tânatopolítica. Achille Mbembe, quando escreve a Necropolítica, oferece um conceito novo que não parece ser muito diferente de Tanatopolítica, tratado pelo Agamben, no seu volume 1 do Homo Sacer, no primeiro volume do projeto Homo Sacer, porque entre necropolítica e tanatopolítica, do ponto de vista etimológico, na realidade, tanato e necro significariam, etimologicamente são diferentes, mas significariam a mesma coisa, a morte. Mas Bembe está trazendo um outro elemento, uma outra perspectiva, porque Agamben, quando fala sobre a tanatopolítica, e aí está preocupado com o sentido negativo de biopolítica, ele está falando do paradigma do campo de concentração, da Shoah, né, ou do Holocausto. Ele está falando do exercício de política de morte cometido pelo Estado nazista em relação a judeus e outras minorias. Bembe, quando fala de necropolítica, está trazendo uma outra questão que, do ponto de vista retórico, é interessante, porque acrescenta, amplia o conceito de tanatopolítica e, portanto, também de biopolítica. Quando ele fala de necropolítica, interpretando Bembe agora, podemos perceber que uma preocupação dele é a preocupação com essa política de morte, sob o ponto de vista colonial, sob o ponto de vista dos países, das nações, colônias, sob o ponto de vista de como a morte é uma política de Estado. E uma política institucional, porque também não é só o Estado, não é só um discurso contra o Estado. Esse também é um discurso contra os dispositivos que têm a morte como ponto central. O que isso tem a ver com a pandemia? O que isso tem a ver com o neoliberalismo? Ernesto Araújo, Agamben, Covid-19. Ernesto Araújo é o ministro das Relações Exteriores, nomeado pelo presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro, e ao escrever um artigo no seu blog pessoal, acho que se chama Metapolítica 17, o nome do blog, posso estar errado, chamado Chegou o Comunavírus, ele tenta fazer uma resposta aos artigos e ao livro que Slavoj Žižek escreveu, quando, resumidamente, diz que essa pandemia é uma possibilidade para o fim do capitalismo
e a vitória da política comunista, da ideologia comunista. Ernesto Araújo escreve esse texto levantando um alerta típico do pensamento ideológico que está por detrás do governo Bolsonaro, que tem raízes no ideólogo do seu governo, Olavo de Carvalho, que é um pensamento muito semelhante ao macartismo norte-americano. Posso até chamar isso de neomarcartismo. Essa perseguição à ideologia comunista e esse também medo à ideologia comunista. Pois bem, Ernesto Araújo escreve esse artigo e vem nos dizer que Zizek tem um pensamento perigoso, porque é um pensamento contra a democracia liberal, que teria vencido, né? Aqui eu estou falando por conta própria, teria vencido depois da queda do Muro de Berlim. E aí, voltando ao texto do Ernesto Araújo, Zizek tem uma postura perigosa e, ao mesmo tempo, tem uma constatação que a gente tem que estar em alerta, diria Ernesto Araújo, que a pandemia pode ser usada em favor da suspensão dos direitos para se instaurar um estado de exceção ditatorial, tá certo? Comunista, que acabaria ou reduziria ao máximo possível as liberdades individuais. Quando o Ernesto escreve isso, ele faz uma citação do Agamben, faz uma menção ao Agamben. Diz: isso, eu não vou saber assim de cabeça, mas isso tem a ver com o filósofo de esquerda, aí talvez pós-marxista ou antimarxista, não sei exatamente a expressão que ele utiliza, que também alerta para o perigo da pandemia criar um estado de exceção. Ele não coloca-se de modo claro, evidente, ao lado de Agamben, mas é possível interpretar, sem muita dificuldade, que Ernesto Araújo cita o Agamben instrumentalizando-o para contribuir com seu argumento de que a pandemia pode ser uma desculpa para a suspensão dos direitos democráticos, sociais e liberais que vivemos na Constituição de 88 para cá, e que, indo de acordo com Agamben, como ele escreveu no seu artigo em fevereiro sobre o perigo da pandemia e do estado de exceção que ela pode causar, a epidemia pode justificar, então, situações de autoritarismo, situações não só de restrição de liberdade, mas também situações perigosas que podem acabar com a ordem constitucional, etc. Tá bom, isso causou um problema, assim, porque Agamben realmente escreve sobre isso e realmente coloca-se como alguém que entende que a pandemia causada pelo Covid-19, por esse vírus, tem proporcionado tomadas de atitude pelos estados no mundo, especialmente na Europa, que seguem uma linha autoritária ou uma linha de restrição de direitos. E ele cita alguns exemplos. E escreveu vários textos de lá para cá. Então, eu vou citar exemplos que também foram aparecendo dos textos de lá para cá. O mais recente que nem tem a ver com uma restrição causada pelo Estado, mas tem a ver com uma restrição causada pelas próprias instituições educacionais, universitárias, que é a imposição de uma educação à distância devido à pandemia. E a Agamben chega a dizer, inclusive, que os professores que aceitarem darem aula, aceitarem dar aula à distância, eles se assemelham aos professores que no tempo da ascensão nazista se não se colocaram contra, pelo menos aceitaram, sem muita resistência, ao nazismo. Polêmico, né? E, além desse exemplo, ele tem outros exemplos, como as imposições para que as pessoas baixem aplicativos nos seus celulares, para que haja um monitoramento da temperatura delas,
do estado de saúde delas, de modo geral, e também um monitoramento via GPS para onde essas pessoas estão indo, etc. E assim se pode saber de que modo o vírus pode estar sendo espalhado, etc. Num contágio. Pois bem. O que eu quero dizer é que aparentemente nós temos Ernesto Araújo e a Gambin concordando sobre o perigo do coronavírus. Que o coronavírus e a pandemia pode causar um exercício de poder sobre a vida, que é um exercício de poder autoritário, colocando o Estado de Direito em exceção. Minha tese, que eu queria trazer aqui, eu não sei se ainda tenho tempo, espero que sim, é que, em verdade, só aparentemente Ernesto Araújo e Agamben estão aproximados. Só aparentemente. Em verdade, Ernesto Araújo e Agamben estão muito distantes. Nem todo mundo concorda com isso. Eu preciso citar aqui o texto da professora Yara Frateste, que recentemente escreveu um artigo e depois uma resposta aos seus críticos. Aos seus críticos. Um artigo que criticou a posição do Agamben. Né? Então são dois artigos, na realidade, estão os dois publicados no blog da Boitempo, da editora Boitempo. Acho que o primeiro artigo se chama Agamben sendo Agamben, e o segundo artigo eu não me recordo bem do segundo artigo, eu acho que é Agamben sendo Agamben mais uma vez, não lembro bem o título, mas pode ser achado facilmente na, no blog da Boitempo. E foi um artigo muito, muito interessante, muito instigante. Eu gostei muito da resposta dela aos seus críticos. Inclusive, fiquei honrado por ela ter citado um texto que eu escrevi em resposta ao primeiro artigo dela, porque ela é uma pesquisadora brilhante e escreveu um artigo sobre a Agamben, a questão de gênero. Tem um artigo sobre a filósofa Ben Habib e Habermas, Hannah Arendt. Tem um livro publicado sobre Aristóteles e Hobbes. E esse artigo dela é interessante porque ela também levanta uma questão que é mostrar como a Agamben está próximo de uma visão como a do Ernesto Araújo. Inclusive chega no seu primeiro artigo de modo não muito direto, mas chega a dizer que a Agamben estaria sendo um neoliberal por pensar deste modo, que a pandemia estaria causando autoritarismo estatal e, enfim, inclusive porque a Agamben chega até tem uma postura negacionista no início, né, que lembra muito a postura do governo Bolsonaro. O que eu quero falar sobre isso, já que eu adiantei a hipótese e agora vou desenvolvê-la, é que essa aproximação entre o governo Bolsonaro, Ernesto Araújo e o pensamento de George Agamben é uma aproximação aparente. Agamben não acredita que esta pandemia precisa ser lidada de um modo em que a economia precisa ser protegida. Essa posição é uma posição do governo Bolsonaro, de Ernesto Araújo. Agamben não faz uma crítica à pandemia, na verdade, não à pandemia, mas ao modo como os estados têm reagido à pandemia, porque ele tem uma posição contra o Estado do mesmo jeito que os economistas neoliberais, como Hayek, Mises, tinham ao escreverem sobre a intervenção do Estado na economia. Não. Na realidade, a Gama está bem distante de Ernesto Araújo e, na realidade, Ernesto Araújo está muito mais próximo de um governo autoritário, não só Ernesto Araújo, mas o governo Bolsonaro está muito mais próximo de governos autoritários que conseguiam associar neoliberalismo e Estado autoritário, ditatorial. Para começar a desenvolver esse tema, eu quero dizer o seguinte: Agamben é um tradutor na Itália, estudioso de Walter Benjamin,
Benjamin, filósofo alemão, que escreve o capitalismo como religião, e em acordo com Benjamin, Agamben é aquele que fala do capitalismo como tendo se tornado a religião contemporânea e do dinheiro como tendo se tornado o Deus. Né? Tanto que ele tem uma entrevista para a revista do Instituto Humanitas, da Unicinos. Eu não sei se é bem uma entrevista ou se é um artigo deles, em que a Agamben diz: Deus não morreu, ele se tornou dinheiro. Agamben não é mesmo um filósofo neoliberal. Eu queria primeiro levantar isso e mostrar que a preocupação da Agamben não é a liberdade do mercado. Ele não acredita que o grande problema da pandemia e da reação estatal sobre a pandemia é a liberdade do mercado. Essa não é a preocupação da Agamben. Essa é uma preocupação de Jair Bolsonaro e de Ernesto Araújo. E essa preocupação só aparentemente parece ser muito liberal, no seu sentido mais positivo da palavra. Ou seja, anti-ditaduras, anti-autoritarismo. Por que aparentemente? Porque é preciso se lembrar que Hayek foi um economista que apoiou a ditadura militar do general Augusto Pinochet no Chile, certo? Entre os anos 60 e 80. Apoiou a ditadura. Inclusive chega a dizer, numa entrevista para a revista Mercúrio, acho que a entrevista do ano dos anos 70, talvez de 78, não lembro bem, chega a dizer que chega a se posicionar claramente em favor da ditadura de Pinochet como um modo de se produzir, de se facilitar o exercício de uma política econômica neoliberal. Está claro lá. Tá? Óbvio. Não apenas isso. Ludwig von Mises, fundador aí da escola austríaca, também é aquele que no seu livro Liberalismo, tá certo? No capítulo sobre nazismo, faz um elogio também ao nazismo como tendo sido um movimento político ideológico que protegeu a Europa. Protegeu a Europa da barbárie comunista. Estou parafraseando, não estou citando corretamente. É preciso lembrar que o pensamento neoliberal está preocupado com o estado de exceção. E o estado de exceção ele é muito caro, é muito próximo, muito mais do que se possa imaginar, porque esse é o papel da ideologia. A ideologia subverte mesmo, é isso que ela faz. Então, é preciso lembrar que, em verdade, a preocupação do governo Jair Bolsonaro e de Ernesto Araújo com as medidas de restrição e de isolamento social que os governos do estado do Brasil, não todos, né? Alguns, como por exemplo o meu estado, o estado do Pará, tem realizado, mas também o governo do Maranhão e também o governo de São Paulo, do estado de São Paulo, eles, em verdade, não estão preocupados com as liberdades individuais das pessoas, como eles querem fazer acreditar. Em verdade, a preocupação é a preocupação com o mercado e com a manutenção do consumo alto. É uma preocupação com, com o PIB, né? E não com a quantidade de mortes. A política, na verdade, de Jair Bolsonaro na sua estratégia para combater o coronavírus, a pandemia no Brasil, é a política da imunização de rebanho ou de grupo. Na realidade, no cálculo neoliberal do governo Bolsonaro, estando à frente o ministro Paulo Guedes, é a de fazer com que a pandemia corra solta no Brasil, o contágio possa correr solto, porque assim mais rápido as pessoas se contaminam, mas assim mais rápido elas podem se imunizar. E se isso vai custar 10% de mortalidade, isso ainda assim, dentro deste cálculo, seria positivo para a economia. Esse é o raciocínio por detrás. Esse é o raciocínio por detrás.
A preocupação não é com o estado de exceção, que o governo do estado do Pará estaria causando ao restringir uma série de situações, de impor lockdown nas cidades. Essa não é a preocupação do governo Bolsonaro. A preocupação do governo Bolsonaro é com o PIB, é com a economia. Alguém poderia dizer que essa preocupação também é com a manutenção dos empregos. E que emprego gera economia, e economia é vida, como diz o próprio Bolsonaro. Essa frase é ótima, né? Porque é o que a Gami tem escrito também, mas no sentido crítico, que a vida tem se inscrito na economia enquanto dispositivo, né, que faz dessa vida o seu objeto de política, que faz biopolítica, mas também tanatopolítica, política da morte. A preocupação também não é não é uma preocupação com o emprego, porque esse governo também é o governo que apoiou lá atrás as reformas trabalhistas que precarizaram os empregos. A preocupação não é com o emprego, a preocupação é com a força de trabalho explorada, com mais tempo de trabalho e com pior salário, com piores condições de trabalho, uberizada. Tá certo? A preocupação é com isso, com a manutenção dessa força de trabalho, para produzir riqueza para quem detém os modos de produção. Essa é a preocupação. Não é a preocupação com a manutenção dos empregos, com a sobrevivência das pessoas. Não, é a preocupação com a sobrevivência do mercado financeiro e também do agronegócio, do comércio, a despeito dos empregos e da qualidade desses empregos. É preciso dizer que a preocupação, por outro lado, de Giorgio Agamben não é uma preocupação com a manutenção da economia, do mercado financeiro, do rentismo. Professor, só para avisar, restam 10 minutos, tá Perfeito. bem? Vou finalizando então. A preocupação de Giorgio Agamben é, na realidade, com a nossa forma de vida que vai se empobrecendo com as restrições que o isolamento social pode causar. Uma preocupação com a falta de contato, a preocupação com a substituição da educação de qualidade presencial com a forma de vida estudantil dentro das universidades, que, que precisam se organizar. E assim, pensando que a gente tem que entender que uma das situações mais perigosas que um estado de exceção pode proporcionar é a restrição do agrupamento das pessoas. Tanto é que um dos incisos do nosso artigo 5º da Constituição é o direito de se reunir. É o direito de se reunir. A pandemia e a forçação e o isolamento social forçado, ele proporciona uma dificuldade muito grande para a produção de política, para a produção de agrupamento, porque ele impede que a gente esteja junto na universidade, debatendo, ou que um sindicato se reúna, ou que uma agremiação de estudantes secundaristas se reúnam. Essa é a preocupação de Agamben. É a preocupação de Agamben também sobre o contato das pessoas, sobre o exercício da vida. É uma preocupação, enfim, é uma preocupação sobre a forma de viver que talvez não retorne nunca à normalidade, se já foi normal. E Agamben também não é um bobo, não é ingênuo. O estado de exceção não é uma produção da pandemia. Na verdade, Agamben sabe e tem escrito sobre isso há muito tempo, que o estado de exceção, pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial, tem se tornado efetivamente regra. Isso porque ele leu Walter Benjamin e as teses sobre a história, e ele sabe que o estado de exceção tem se tornado regra há muito tempo. Sabe, inclusive, que as medidas excepcionais são muito anteriores à Primeira Guerra Mundial ou à tradição liberal revolucionária do novo regime que paradoxalmente, como ele diz, colocou o estado de exceção dentro dos dispositivos legais, constitucionais. As medidas excepcionais, elas remontam ao tempo do Império Romano, etc. O que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo, isso também não está imune a críticas, né?
Nós temos vários problemas por causa desse posicionamento do Agamben, mas esse não é o tema da nossa fala. O tema da nossa fala é que é preciso pensar que a biopolítica que tem exercido no Brasil, que hoje se tornou o primeiro lugar em mortes diárias, vocês sabem disso? Ultrapassando os Estados Unidos e os outros países, é um exercício político de morte que é mais do que tanatopolítico, como poderia dizer Agamben. É um exercício político de morte, necropolítico, porque é um exercício político desde o Sul, citando aqui Dussel, desde a ex-colônia, que é o Brasil, e também desde o país que está sob neoimperialismos. A necropolítica aqui é exercida pelo capitalismo brasileiro, que quer recolocar as pessoas num outro lugar da divisão social internacional do trabalho. A necropolítica no Brasil é uma política sobre a morte dos brasileiros que os deixa morrer, como, por exemplo, sai a reportagem hoje, na Folha de São Paulo, se não me engano, que o governo Bolsonaro, o governo federal, deixa de repassar dinheiro aos estados para o combate da pandemia. Quando o governo toma medidas de austeridade, como, por exemplo, oferece apenas R$ 600 como auxílio para as pessoas, menos de um salário mínimo. Pois bem, para finalizar, então, é preciso dizer que o filósofo italiano Giorgio Agamben está preocupado com o contexto italiano. Ele nos ajuda a entender o Brasil, sim. Ele tem instrumentos, ferramentas para a gente entender a questão brasileira, a crise brasileira. Mas ele não nos serve na sua totalidade, e que bom. Porque a nossa singularidade é a singularidade em que neoliberalismo está associado a ditaduras militares, estado de exceção, não só no discurso, porque no discurso está amplamente documentado, que o governo Bolsonaro elogia a ditadura militar, civil-militar de 64. Mas o que importa é que a nossa singularidade no Brasil é a singularidade que lida com a pandemia exercendo um outro tipo de estado de exceção, que não é o estado de exceção do isolamento social forçado pelos governos do Estado. Quem Bolsonaro seria contra, ou como Ernesto Araújo diria, que seria um perigo comunista. Em verdade, para finalizar agora, o estado de exceção brasileiro é o estado de exceção econômica, como diz Gilberto Percovitch. O que se quer salvar é a economia, e não a vida. A morte, então, passa a ser o objeto desta política econômica. É isso. Muito obrigado. Espero não ter ultrapassado o tempo.